irmãos. Graça e paz. É um privilégio, né? O Valdeci falou estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar a palavra do Senhor, né? Que é tão santa, que é tão preciosa. O Senhor nos dê graça, né? Vamos estar tendo um momento de oração. O Senhor nos abençoar nesse tempo, né? Como já tem nos abençoado, né? Ó Pai, te agradecemos, Senhor, por tamanha graça, Senhor, por tamanho privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor. De estarmos, Senhor, louvando a Ti, Senhor. E podemos estar tocando a Tua palavra, Senhor, que é santa, Senhor, que é preciosa, Senhor. Nos dê da Tua graça, Senhor, nos dê mais do Teu Espírito, Senhor. Queremos ser cheios, Senhor, de Ti, Senhor. Queremos ser um povo que conheça a Ti, Senhor. Que conheça, Senhor, os Teus caminhos, Senhor. Que não possamos conhecer somente as Tuas obras, Senhor, como aquele povo que ficou prostrado, Senhor, no deserto, Senhor. Mas que possamos, Senhor, conhecer os Teus caminhos, Senhor. E possamos andar contigo, Senhor. Fala, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Queremos tocar na Tua palavra, Senhor. Queremos ser a cada dia edificados, Senhor, por Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Irmãos, vamos abrir lá em João 15. O Gerson tinha compartilhado há 2 semanas atrás sobre essa passagem, só para a gente dar início aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Até aqui. Então, o Senhor, Ele é muito claro, né? Que nós, pela sua graça, nós somos esses ramos da videira. E temos que permanecer na videira. E Ele nos limpa pela sua palavra. A palavra do Senhor é tão preciosa que ela nos limpa. E o Senhor fala lá no verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiserem e vos será concedido. O Senhor deu uma chave aqui, né, para nós. Permanecermos nele, as palavras dele têm que permanecer em nós. E no verso 10 ele fala, se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A palavra do Senhor tem que permanecer em nós. E o nosso desejo tem que ser sempre de obedecer a palavra. O irmão Andrew Murray, em um dos seus livros que ele viu, A Vida Interior, ele fala algo sobre, entre muitas coisas, que nós devemos chegar com um coração humilde diante da palavra do Senhor. Para conhecermos ao Senhor, para aprendermos dele. Como disse Tiago, nós vamos ler, obedecer a sua palavra. Porque quantos do povo de Deus hoje têm ouvido tanto a sua palavra, mas não fazem como Esdras, que se dedicou a conhecer o Senhor e a obedecer a sua palavra. Não adianta nada nós ouvirmos a sua palavra, termos uma mente cheia da palavra,
fazermos um seminário apenas para conhecer a palavra e não nos dispormos para obedecê-la, porque isso não vai adiantar de nada. Temos que permanecer no Senhor, as palavras dele permanecerem em nós e nos dispormos para obedecer a sua palavra, porque senão nós vamos ser como um ramo que não vai dar fruto. A palavra nos limpa para que demos fruto, e então o Senhor vai nos enchendo mais. Lembra que o Senhor falou que do nosso interior vão fluir rios de água viva. Mas esses rios vão fluir quando a palavra do Senhor flui, quando Ele flui no nosso interior. Temos que ser cheios do Espírito. As palavras dele têm que permanecer em nós. Vamos abrir lá em Tiago, como falamos, Tiago 1. A partir do verso 19. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas o praticante zeloso ou operante da palavra, será abençoado no que fizer. Está vendo o que o Tiago está falando para nós? Para sermos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Nós ouvimos a palavra do Senhor, mas ela tem que cair em boa terra, ela tem que frutificar. Temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Aqui eles citam um exemplo, né? Quando a gente olha o nosso rosto no espelho e sai, daqui a pouco a gente esquece, né? O cabelo atrapalhou, bateu o vento, a gente não sabe como é que a gente está mais. Tem que olhar no espelho de novo. E a palavra é o nosso espelho, que ela é poderosa para salvar nossa alma. Temos que estar com a palavra sempre diante de nós. Senhor, eu estou andando a minha vida, será que está de acordo com a tua palavra? É o meu espelho, temos que estar olhando, temos que estar meditando e buscando ao Senhor, pela graça do Senhor, sendo praticantes da palavra do Senhor. Porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. A palavra do Senhor é poderosa. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber ou discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra em si mesma, ela é viva, ela é eficaz. O problema muitas vezes está em nós, que não nos dispõe para ouvir e para obedecer. Então temos que ouvir a palavra, porque ela é poderosa, ela é eficaz. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ela vai lá no fundo. Ela penetra e ela sabe onde tratar. O Senhor sabe onde tratar conosco. Ele lida com cada um de acordo com a sua palavra.
mas cada um precisa de um tratamento diferente. Cada um, o Senhor age de uma forma. Com Paulo ele tratou de uma forma, com Pedro de outra, mas o princípio é sempre o mesmo. A palavra do Senhor ganhando espaço em nós, e o Espírito ganhando espaço, para que ele penetre e nós possamos ser sondados. Possamos ser como o salmista que fala: sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo teu caminho eterno. Esse é o nosso coração diante da palavra do Senhor. Vamos abrir lá em Deuteronômio. Vamos estar lendo alguns textos, mas a intenção sempre é não sair do assunto. Deuteronômio capítulo 6. O Senhor tem que trabalhar em nós para que a sua palavra ganhe espaço. Existem muitos meios do Senhor trabalhar conosco, mas a sua palavra ela é primordial em nossas vidas. Nós não podemos nunca deixar e nos esquecer da palavra do Senhor. Porque se deixarmos ela de lado, nós vamos estar muito fracos. O Valdeci estava compartilhando sobre 1 Coríntios. E ali logo no começo o Senhor Paulo convida os irmãos e lembram eles que eles foram chamados à comunhão do Filho de Deus. Comunhão do seu Filho. Eles tinham tantos problemas e tantas coisas, parece que eles se esqueceram da palavra. A palavra não conseguia, não tinha espaço ali. Uns estavam doentes, ele falando ali em relação à mesa, porque estavam desprezando muitas coisas, se esquecendo do Senhor, esquecendo da sua palavra, tendo divisões. Quando a palavra do Senhor não entra, não tem espaço para para lidar conosco, para tratar conosco, a carne vai estar em evidência. Tudo que é das nossas vidas, vida carnal, vai estar em evidência. Mas quando o Senhor começa a tratar, começa a trazer a sua palavra, trazer a sua vida, quando nos dispomos a obedecer a sua palavra, Ele pode trabalhar em nós. Olha só o que o Senhor fala ali em Deuteronômio, capítulo 6. A partir do verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como frontal na sua testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo que é bom, as quais não encheste, e poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, cuidado para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Senhor aqui em Deuteronômio, ele está falando a lei de novo para o povo, relembrando a sua palavra. E de toda a sua lei, isso é o principal. Isso é um resumo daquilo que o Senhor deixou para aquele povo. Vocês têm que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. E que essas palavras estejam no seu coração. A palavra tem que estar na nossa mente e ela tem que cair para o nosso coração. E depois ele vai falar no verso 7 coisas que são tão simples, né? Mas que a gente muitas vezes despreza e tem tanta dificuldade. Nós devemos ensinar a palavra aos nossos filhos e delas falar sentado em casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Isso fala da vida, da nossa vida comum. Nós levantamos, nós sentamos, comemos, trabalhamos.
mas a palavra tem que permear toda a nossa vida. O Senhor tem que ser aquele que está governando todos os nossos passos. E a palavra tem que encontrar caminho. Nós vamos falar para os nossos filhos quando estivermos sentados na mesa, ou nós vamos falar só na hora da reunião? Nós vamos orar com eles só de noite? Só para eles dormirem? Ou nós vamos ministrar a vida do Senhor para eles? Nós vamos conversar entre nós sobre o quê? Podemos conversar sobre muitas coisas, mas será que temos conversado daquilo que interessa também? Da palavra do Senhor, quando nos reunimos? Ou vamos falar da palavra apenas no domingo à noite ou nas reuniões? Aqui o Senhor está falando que a palavra tem que ter um lugar nas nossas vidas. Ela tem que ter um lugar especial. O Senhor tem que nos guiar através da sua palavra. Nós temos que viver a nossa vida em torno da palavra do Senhor, em torno dos mandamentos do Senhor. Não podemos esquecer. Ele fala aqui que quando eles entraram na terra, não era para se esquecer. Eles iam entrar e herdar uma terra que não foram eles que construíram. A terra já estava pronta. Já tinha casas prontas, já tinha oliveiras e vinhas já prontas para eles desfrutarem. Mas eles não deviam se esquecer do Senhor. Mas o que aquele povo fez? Se esqueceu. Aquele povo entrou na terra e aqueles que entraram foram o que os seus pais falaram: não, nossos filhos vão ser devorados pelos gigantes. O Senhor falou: não. Eles vão entrar. Vocês que são os mais velhos, de 20 anos para cima, vocês vão ficar prostrados no deserto. Por quê? Porque eles não creram na palavra do Senhor. Eles foram negligentes, foram desobedientes. O Senhor falou: vocês vão entrar e vão herdar essa terra. Não. Os espias foram lá e falaram: não, gente. Deus falou, mas o que a gente viu está difícil. Tem uns gigantes, tem muita... A terra realmente é boa. O Senhor, ele foi verdadeiro. A terra é boa, mas em contrapartida tem gigantes, tem dificuldades. Sempre vai ter, irmãos. O Senhor nunca nos prometeu que nesse mundo vai ser simples. O Senhor Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflições. Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. O Senhor prometeu. Nós vamos confiar em quem? No Senhor ou no que nós temos visto? Nós vamos confiar na sua palavra e nós vamos andar de acordo com o curso deste mundo. Então a palavra tem que ter um lugar na nossa mente, na nossa vida. Nós devemos nos lembrar do Senhor. Obrigado. Devemos nos lembrar do Senhor em todo o tempo. Vamos abrir ali no Salmo 1. Irmãos, a gente poderia... vamos ler alguns textos, mas a gente poderia estar falando horas e horas e dias e nunca terminar sobre a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela é inesgotável. Vamos ler apenas alguns textos para que o Senhor nos mostre e possa ganhar em nós, mas possamos ganhar mais dele. O Senhor nos exorta e nos encoraja a buscar a sua palavra, a buscá-lo. Mesmo que Pedro fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, vocês vão ser edificados como casa espiritual. Chegando a ele, temos que chegar a ele. O Senhor falou para os fariseus ali: vocês buscam as Escrituras, conhecem as Escrituras, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Eles conheciam, eles sabiam de cor essa palavra aqui de Deuteronômio que a gente falou, que era para eles terem na sua mão e na sua fronte a palavra do Senhor. Eles faziam umas caixinhas para colocar na sua cabeça com a palavra do Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a palavra esteja na nossa mente, no nosso coração. Não adianta nada, nós temos a palavra hoje de diversas formas, se ela não está no nosso coração, se nós não nos lembramos da palavra do Senhor.
Hoje, irmãos, pela graça do Senhor, nós temos tanto a palavra. Nós temos a palavra no celular, nós temos a palavra na nossa mão, nós temos Bíblia de estudo, 50 Bíblias de estudo, tem Bíblia da mulher, da criança, mas o povo de Deus não lê a palavra. O povo de Deus não tem buscado ao Senhor para ter vida. Não adianta nada, a palavra está fechada. Ou está lá no Salmo 91, né? Ali exposta ali, até juntando poeira. Não é isso que o Senhor quer. Olha que o salmista fala aqui no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra do Senhor. E aí ele fala que ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no seu tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Está vendo que ele fala que é a mesma coisa lá da videira, que ela vai dar fruto? A árvore também dá o fruto no tempo certo. A árvore que está ali perto da corrente de águas, né? A água fala de vida. A palavra do Senhor também é aquela que nos vivifica. Se estamos perto da palavra, se colocamos as nossas vidas perto do Senhor, do seu fluir, nós vamos ter vida, vamos frutificar no tempo certo. Mas se formos como os ímpios, que andam sem a palavra do Senhor, sem discernir o Senhor, irmão, não vamos dar fruto. Vamos ser como a árvore seca no deserto. A árvore lá no deserto não tem folha, não tem nada. A única coisa que resiste ali é algum cacto, alguma coisa que não... Ela armazena água porque ele não tem água. Que não seja no cacto, né? Possamos ser árvores que deem fruto para o Senhor, né? Que amem a sua palavra, meditem nela de dia e de noite. Então, irmãos, temos um privilégio muito grande de ter uma palavra do Senhor em nós. Esse dia eu estava lendo um livro que me impactou muito, já li umas 3 vezes esse livro. Depois os irmãos, se quiserem, eu empresto. Que é uma biografia do irmão que chama Haralan Popov. Ele é um búlgaro que viveu ali ele foi preso no final da Segunda Guerra, ali pelo comunismo, lá na Bulgária. Ele ficou 13 anos preso. Irmãos, ali você tem que ler com uma toalhinha do lado, porque as lágrimas vão correr. Porque você vê quanto que aquele irmão sofreu. Não só ele, né, como tantos outros que até hoje, em diversos regimes, como o comunismo, e como o Islã, aqueles lados lá do Oriente Médio, têm sofrido. E irmãos aqui do nosso lado, aqui, você vê na Colômbia, tanto que os irmãos já sofreram, o irmão Dino sempre compartilhava conosco, que pastores que eram perseguidos, mortos. Então você vê que a perseguição, ela não foi algo só um privilégio daqueles irmãos do primeiro século, né? Irmãos têm sido perseguidos por amor ao Senhor por toda a história da igreja. E esse irmão fala que ele passou muitas coisas, né? Ele chamava ali a comida que ele tinha, ele chamava de... Como é que ele fala? Era a ração diária dele ali, que era a dieta da morte, acho que ele falava. Que eles recebiam 2 fatias de pão e 6 colheradas de sopa por dia. E eram obrigados a trabalhar, a sofrer muitas coisas. Mas o ponto que me chamou a atenção é que ele fala que 5 anos ele ficou sem a palavra do Senhor. Porque eles confiscavam as Bíblias e tudo. E quando ele encontrou uma palavra, um pedaço de uma Bíblia meio rasgada ali, com um companheiro de cela, ele pegou da mão dele. E aquele rapaz estava usando a folha da Bíblia para fazer cigarro. Ele falou, não é possível, eu não vou deixar esse rapaz fazer isso com a Bíblia, eu não posso. E aí aquele rapaz falou, não, me dá isso aqui, isso que é meu. Ele falou, não, eu compro de você. Eles conseguiam juntar algum pouco de dinheiro ali na prisão. Ele falou, eu te dou tudo que eu tenho. E aquele rapaz ficou assustado.
E ele deu a sua Bíblia. Não, tá bom, te dou. E ele fala que ele sentia fome todos os dias. Mas a fome da palavra era muito maior. Ele falava que a fome que ele sentia física não se comparava à fome espiritual. Que o Senhor nos dê graça de termos fome, né? Como a corça suspira pelas águas, temos sede de Deus, de buscar o Senhor. Então, temos que meditar na sua lei de dia e de noite. A palavra está ao nosso alcance. O inimigo, ele quer de todas as formas tirar a palavra de nós. Se ele não puder tirar, ele vai querer nos distrair. Ele vai querer nos enredar com tantas coisas, para que a gente não tenha momentos para buscar o Senhor, para ler a sua palavra. Aqui o salmista fala que o prazer dele estava na lei do Senhor, que meditava nela de dia e de noite. Irmãos, que possamos ganhar mais do Senhor, possamos nos entregar a Ele. Nós temos tempo para tanta coisa. Nós acordamos de manhã, o celular está do lado, a gente já vê, vamos ver que mensagem que eu tenho aqui. Ou vai dormir, vamos ver que mensagem que eu tenho antes de eu dormir. Ou na hora do almoço, vamos ver a mensagem que eu tenho. Não tem nada de errado nisso. Isso faz parte da nossa vida. Mas o que muitas vezes nós temos que ter cuidado são com todas as coisas que nos distanciam do Senhor, da sua palavra. Que possamos ter esse mesmo afinco de buscar o Senhor, do que mais ainda, do que buscar as outras coisas. Possamos meditar na sua palavra. Se ela não for a nossa meditação, se ela não for o nosso pensamento, a nossa vida, outra coisa vai ser. Outras coisas. Coisas lícitas, muitas vezes. Mas não importa. Tudo que nos afasta do Senhor, tudo que é o empecilho para a obra do Senhor, o Senhor tem que tratar. Aquele irmão lá na prisão, ele fala que ali eles foram tirados, privados de tudo. E ele percebeu que quando eles foram tirados de tudo, as pessoas tinham mais sede e eram mais receptivas ao Evangelho, porque não tinha mais nada a se apegar. Hoje as pessoas não querem ao Senhor, muitas não se convertem, porque tem muita coisa, irmão, está tão fácil. O entretenimento e tantas coisas seduzem o mundo, e Satanás tem arquitetado todo esse sistema maligno, que nós não conseguimos muitas vezes ter tempo para o Senhor. As pessoas não querem saber de Deus, não, porque elas não precisam. Quando o Senhor brilha a sua luz, né? Quando vemos que precisamos dele, ele vai nos ganhando, e o Senhor vai tirando durante a caminhada tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que nos distancia, que nos atrapalha a caminhada, tem que ser deixado de lado. Temos que voltar para o principal, que é o Senhor e a sua palavra, a vida do Senhor em nós. Efésios 5, ali ele fala, quando Paulo fala, maridos, amai as vossas mulheres, assim como o Senhor amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, e ele lavou a sua igreja pela sua palavra, mediante o lavar da palavra de Deus. A palavra ela é aquela que nos lava, que nos limpa. Se nós temos pecado, o Senhor fala, confessai os vossos pecados, né? Ele é fiel, João fala, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos limpar de toda a impureza. A palavra nos limpa. E não importa se estamos começando a caminhada há pouco tempo, ou se estamos há muitos anos com o Senhor. A palavra do Senhor tem que ser sempre nosso prazer, sempre a nossa meditação. Temos que estar com ela na nossa mente. Vamos abrir lá em Números 8. É algo muito interessante que esses dias eu estava lembrando, lendo os textos, esses livros da restauração. Irmãos, quanto que o Senhor... Números não, Neemias, desculpa, irmãos. Neemias, capítulo 8. Aquele povo foi levado de novo, depois daquele cativeiro de 70 anos, de volta para sua terra.
E eles primeiro voltaram com Zorobabel, com Esdras, depois com Neemias. A gente não vai ter tempo aqui, mas depois os irmãos leiam em casa. Neemias capítulo 8. E a gente vê como a palavra do Senhor teve espaço ali para trabalhar na vida daqueles irmãos, daquele povo. Eles vieram, primeiro edificaram um altar. Que coisa, parece que louca, né? No meio de tantos povos à volta deles, inimigos de todos os lados, eles restauraram um altar. Fala da consagração ao Senhor, da busca ao Senhor. Depois eles começam a construir o templo, e quando eles começam a construir o templo, algumas pessoas vêm ali para atrapalhar, e o povo para a obra. Então o Senhor manda Ageu, manda Zacarias para exortar o povo. Vocês vão ficar preocupados com suas casas, enquanto o templo do Senhor fica em ruínas? A palavra do Senhor entrando. Então aquele povo vem e constrói o templo. E aí depois com Neemias, eles vão reconstruir os muros da cidade. Fala do testemunho, né? Separar aquilo que é do mundo com aquilo que é do Senhor. E mais uma vez tem luta, tem batalha. Mas olha só o que acontece aqui em Neemias capítulo 8. A partir do verso 4, Esdras estava sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. Estavam em pé junto com ele algumas pessoas. Então, no verso 5, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E os levitas iam explicando a lei para o povo, no verso 7. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Deste modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam, explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Esse é o trabalho do Espírito, né? É nos ensinar. Nós podemos ouvir a palavra, irmãos, a vida toda, mas se não tivermos uma disposição, Senhor, nos ensina. Senhor, revela a Tua palavra a nós. Nós não vamos conseguir entender nada. Nós vamos conhecer muito da Bíblia, mas não vamos conhecer nada do Senhor. Lembra que quando Jesus perguntou ali para os discípulos quem ele era, o que o povo dizia que era? Pois Pedro falou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Não foi carne e sangue quem te revelou, Pedro, mas foi meu Pai. Então o Senhor, através do Espírito, Ele revela a Sua palavra a nós. Que possamos ter um coração de ouvir, né? E falar assim: Senhor, eu quero estar pronto para ouvir a Tua palavra. Revela a Tua palavra a nós. Como igreja, queremos ouvir mais do Senhor, conhecer mais do Senhor. Porque se o Senhor não nos ensinar, não adianta, irmãos. Podemos falar muito sobre a palavra. Se Ele, pela Sua graça, pelo Seu Espírito, não nos revelar a Sua palavra, nosso trabalho é em vão. Mas se o Senhor estiver conosco, revelando, explicando, olha só o que vai acontecer. Aí no segundo dia do mês, os chefes de famílias, no verso 13, de todo o povo, os sacerdotes e os levitas,
reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saí às montanhas e trazei ramos de oliveiras, cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer tendas conforme está escrito. Está vendo a função da palavra? É nos lembrar e nos ensinar. Então o povo saiu e trouxe ramos, e todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Presta atenção no que ele vai falar agora, irmãos. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam feito mais isso. Por isso a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito. Irmãos, eles não celebravam a festa dos tabernáculos dessa forma, com tendas, desde Josué, irmãos. Quanto tempo passou desde Josué até aqui? Passou Josué. Josué foi quando eles acabaram de entrar na terra. Depois veio os juízes, depois veio os reis, depois eles foram para a Babilônia. Depois voltaram e leram a palavra. Olha, gente, Moisés falou uma coisa que a gente não faz há centenas de anos. E o Senhor deu alegria para aquele povo. Eles fizeram essa festa. Essa festa fala o quê? De nos lembrar. Aquela festa é para lembrar aquele povo que eles eram peregrinos. Eles habitavam em tendas, que eles foram um povo que o Senhor resgatou, que eles habitariam em tendas, mas que a nossa verdadeira morada não está aqui. Então a lei do Senhor, ela nos ensina, irmãos. Ela guia nossas vidas. E a gente vai ver que depois vocês leem Esdras e Neemias, que a palavra do Senhor traz alegria, mas ela traz muitas vezes algo que a gente tem que cumprir, né? Aqui lá no livro de Esdras, no finalzinho, eles viram que o povo de Deus tinha se prostituído e arrumado mulheres de outros povos. E aí Esdras com alguns anciãos do povo falaram: gente, a palavra do Senhor não fala, nós não devemos tomar mulheres de outros povos, não dar nossos filhos para outras mulheres e nossas filhas para povos de outras terras. Nós vamos seguir ao Senhor. Manda suas mulheres embora. Irmão, que palavra dura é essa? Eles tinham mulheres, alguns tinham filho com essas mulheres. Se nós queremos seguir o Senhor, muitas vezes temos que deixar algumas coisas. Mas aquele povo, eles fizeram isso. E o Senhor teve que tratar. Muitas vezes em nossas vidas nós fazemos coisas e carregamos coisas que o Senhor, chega uma hora, o Senhor fala: meu filho, até aqui tá bom, mas agora, se você quer continuar a caminhada, obrigado. Isso agora vai ter que ser deixado de lado. A palavra, ela entra em nós, ela nos limpa, e nós temos que estar disposto a obedecer. A nossa carne nunca vai amar a palavra, irmãos, nunca. Não se iluda achando que a sua carne vai amar a palavra. Porque o Senhor veio para morrer e a nossa carne tem que ser crucificada. Nós somos crucificados com Cristo. A carne não vai amar nunca a palavra. Mas a nossa vida com o Senhor, nossa nova vida, no nosso espírito nós amamos. Paulo fala que ele, no seu espírito, ele amava a palavra. Apesar da sua carne queria fazer outra coisa. Em Romanos 7 ele teve essa luta. Eu amava a lei do Senhor, mas na minha carne tem uma outra lei que guerreia contra o meu espírito. E ele entendeu então, no capítulo 8, que existe uma outra lei, que é a lei do espírito e da vida. A vida do Senhor nos leva a caminhar, a vencer o pecado, a vencer o mundo. Mas a palavra do Senhor tem
entrar em nós? Como o Senhor vai poder nos ensinar no nosso dia a dia se a palavra não faz parte das nossas vidas? Nós estamos andando, nós estamos no nosso trabalho, nós estamos com a nossa casa, com nossos filhos, com nossas esposas, nossos maridos. E o Senhor fala: meu filho, lembra disso? Quando a gente faz uma coisa, o Espírito do Senhor nos lembra. Ó, não é por aí, é por aqui. Mas se a palavra não tem espaço em nós, irmãos, nós vamos ser ignorantes. Nós vamos ser aqueles que vão andar e não sabem nem onde está tropeçando. Mas o Senhor tem que, pela graça do Senhor, tem que nos levar a conhecer a sua palavra, para que possamos andar com Ele, para que ela possa guiar a nossa vida. Lá em Efésios, lembra, vamos lá rapidamente, Efésios 2, verso 1 e 2. Até o 3, quer dizer. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, ou dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Esse era o nosso estado antes de conhecermos o Senhor, né? Caídos, andando segundo as nossas vontades, os nossos desejos carnais, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Então, aquilo que nós pensamos, nossa maneira de pensar, de entender as coisas, nós agimos dessa forma. Nós agíamos pela graça do Senhor. E agora o Senhor nos deu vida. Ele nos deu vida e a vida do seu Filho está em nós. Agora, nós não devemos mais andar dessa forma. Pedro fala que nós não devemos mais andar, já basta o tempo decorrido que a gente andar no pecado. Não, vamos andar agora no Senhor. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E quando o Senhor nos salva, isso aqui não muda da noite para o dia. Porque a nossa mente, ela é algo que é formado durante toda a nossa vida. Nós temos conceitos, temos paradigmas e tantas outras coisas na nossa mente, que as coisas não são mudadas da noite para o dia. E o Senhor, então, tem que tratar. O Senhor tem que... A sua palavra tem que entrar em nós, para que a nossa mente seja mudada. Olha só o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema ou à forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui no verso 1 do capítulo 12, ele fala, portanto, está dando uma conclusão, né? Ele já falou tantas coisas, que nós fomos crucificados com Cristo, que nós temos agora uma nova vida, que nós andamos agora no Espírito, que nós temos tudo em Cristo, quem poderá nos separar do amor de Deus? Ele vai falando das insondáveis riquezas de Cristo. E agora ele fala, portanto, irmãos, se apresentem, se entreguem a Deus, apresentem os seus corpos como sacrifício para Deus. E não se amoldem à forma deste mundo. O mundo, ele caminha de uma certa forma. Ele tem o seu curso, como um rio tem o seu curso. E pela graça do Senhor,
Nós não podemos seguir esse curso. O curso do rio ele vai. Mas nós temos que, pela graça do Senhor, nadar contra a correnteza. Porque nadar a favor é muito fácil. E assim muitos cristãos têm seguido o curso deste mundo. E se a gente não perceber, pouco a pouco a gente vai andando. Lembra com Ló? Ló se separou de Abraão, ele foi de pouquinho em pouquinho armando as suas tendas e chegou onde? Lá em Sodoma. Irmãos, isso somos nós. Se nós não formos renovados pela palavra do Senhor, ter uma mente renovada, para que a gente não ande segundo o curso deste mundo. O curso do mundo é algo terrível, irmão. O rio aqui não é algo, aquele riozinho que você passa com água no joelho, não. Pensa um rio que tem uma correnteza muito forte. Por nós mesmos não conseguimos. Tem que ser a graça do Senhor. Porque o mundo, ele nos empurra de uma tal maneira que se não tivermos firme no Senhor, nós vamos seguir o curso, irmão. Não tem jeito. A nossa mente tem que ser renovada. A palavra tem que entrar. A palavra tem que limpar. E ele fala para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre perfeita, irmão, sempre agradável, sempre boa. A gente que não entende a vontade de Deus. Por isso que a palavra tem que entrar. A palavra tem que nos encher para que a gente possa meditar nela, para que a gente possa pensar como o Senhor. Olha o que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Já que fostes ressuscitados com Cristo, o que a gente deve fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensar o que a gente tem que pensar? As coisas do alto, irmãos. E não na questão da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, a palavra do Senhor é tão simples. E o Senhor, Ele não complica as coisas. As coisas do Senhor são simples. Nós que complicamos. Paulo está falando, irmãos, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, e nós fomos ressuscitados com Cristo? Amém, nós fomos. E agora o que a gente deve fazer? Andar de maneira que a gente andava lá em Efésios 2, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos? Não, temos que pensar agora nas coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Nós não vamos ser ET, que a gente só fala da Bíblia o dia inteiro. Não é isso, irmãos. Mas a gente cai sempre num extremo ou no outro. Ou a gente, só aquele irmão que só, nossa, não chega nem perto daquele irmão que só sabe falar de Bíblia. Não é isso. No outro a gente não fala nada do Senhor. A gente não somos extremistas. Nossa vida tem que ser guiada pelo Senhor. Temos que pensar nas coisas lá do alto. O Senhor fala lá em Mateus capítulo 6, que é para a gente não se preocupar com o que devemos comer ou beber, que o Senhor ia nos dar todas as coisas. E ele termina falando assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso é pensar nas coisas do alto, irmãos. Pensar primeiro no reino de Deus. Quando o Senhor ensinou os discípulos a orar, Ele falou o quê? Pai nosso que está no céu. Ó. Ele está elevando os nossos olhos para quem? Para o Senhor, para o alto. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O Senhor está olhando para as coisas do alto, as coisas celestiais. Venha o teu reino, Senhor, aqui nessa terra. Nós não esperamos o reino apenas quando o Senhor vier. O reino dele tem que ser experimentado em nós hoje. No meio do seu povo, o Senhor tem que reinar. Porque como que ele vai reinar em toda a terra se ele não reina no meio do seu povo?
Ele tem que achar espaço para reinar em nós. Então nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Pensar nas coisas do alto. Buscar as coisas do alto, irmãos. Irmãos, isso é algo que na nossa carne nós não vamos fazer, mas temos que nos esforçar pela graça do Senhor. Lembra que Paulo fala que ele esmurrava o seu corpo, para que ele, tendo pregado a outros e a muitos, ele mesmo não fosse desqualificado. Olha o pensamento de Paulo. Eu estou pregando, mas chegar no final eu posso ser desqualificado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar mais o Senhor, buscar mais. Irmãos, quando ele está tratando com os irmãos de Coríntios, ele chega uma hora, ele não ia falar isso. Ele chega uma hora e fala assim: eu conheço um homem que foi lá no terceiro céu. Ouviu coisas que nenhum de nós não é lícito falar aqui. Olha, ele é um homem celestial, irmãos. Ele pensava nas coisas do alto. Por que Deus levou ele lá no alto e falou coisas que nenhum homem podia ouvir? Porque ele foi um homem que se entregou totalmente ao Senhor. Ele buscava as coisas do Senhor. Ele não estava preocupado com ele. Lembra que ele fala em Filipenses: se eu morrer, é lucro. Eu prefiro partir e estar com o Senhor. Mas por causa da obra que eu tenho para fazer, eu tenho que ficar ainda aqui com vocês. Então ele foi ao terceiro céu. Chega aqui em Corinto, está aquela desordem. Por quê? Porque os irmãos não conheceram, não entenderam nada. Não entenderam muita coisa, não. Eles tinham todos os dons. Tudo eles tinham. Não faltava nenhum dom. Eles falavam em língua, ficavam brigando para ver quem falava mais em língua. Ah, esse dom é melhor que o outro. Eu curo, você não cura. Eu sou desse irmão, eu prefiro esse outro. Coisas carnais. Coisas carnais. Por quê? Porque não consideravam o Senhor. Não conseguiam olhar a esfera espiritual. Então, Paulo foi até lá em cima, mas ele tratou com coisas aqui. Igual Moisés. Moisés subiu, ficou 40 dias lá no monte, falando, tendo comunhão com Deus. Aí chegou lá embaixo, o que estava acontecendo? O povo estava adorando o bezerro. O povo estava na carne. O povo achou que era demais ficar lá. Não, um monte fumegando, trovão, eles ficaram com medo. Mas ficaram com medo e foram andar na carne. Porque eles não viram, irmãos. Não estavam conseguindo ver com clareza o Senhor, a obra do Senhor. Pensar nas coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto. Em primeiro lugar. As outras coisas são outras coisas. Paulo fala em Filipenses que ele deixou tudo para ganhar Cristo. Tudo. Ele, irmãos, ele era, entre os fariseus, ele era o primeiro. Ele era hebreu, ele vai falar ali o pedigree dele. Tinha tudo. Ele era o principal, ele era instruído aos pés de Gamaliel. Ele era um grande pensador. Ele poderia ser comparado, quem sabe, a Sócrates, a Aristóteles. Ele poderia seguir esse caminho. Não, irmãos, ele abandonou tudo. Porque ele viu algo, irmãos. Ele conseguiu ver algo pela misericórdia do Senhor. Então ele deixou tudo. Não adianta nada. Ele considerou tudo como lixo para ganhar Cristo. Por isso ele tem tanto peso para falar com os irmãos. Ele tem tanta graça. Porque ele conheceu o Senhor. Ele e tantos outros aqui que temos relatado na palavra do Senhor. Então Paulo nos exorta a buscarmos as coisas do alto. A pensar nas coisas do alto. Filipenses, olha só mais um exemplo. Paulo falando aos Filipenses, ele fala: portanto, se há, a partir do verso 1, portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Irmão, como que nós vamos ter o mesmo modo de pensar? Cada um pensa de um jeito. Eu penso de um jeito, Daniel pensa de outro, Valdeci pensa de outro, Celso de outro. E se a gente colocar o nosso pensamento no meio da igreja, que confusão, é igual Corinto. É igualzinho, não muda nada. Ele quer que a gente tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Irmãos, isso é a obra do Senhor, não tem o que falar. É o Senhor em nós. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas
com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. E agora ele vai nos mostrar o caminho que temos que seguir. Tende em vós o mesmo sentimento ou o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, aqui está o segredo. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento meu. Paulo está falando? Não. Pensamento de Cristo. E qual que foi o pensamento de Cristo? Ele vai nos mostrar. Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Ele não considerou isso. Ele não achou que ele, por ser Deus, ele era Deus. E nunca deixou de ser Deus. Ele não achou que isso era algo que ele devia se apegar com tamanha força e não sair de lá. Mas ele não considerou isso. Mas ele, pelo contrário, ele se esvaziou. Ele, irmãos, quem que poderia esvaziar o Senhor? Quem que poderia ir lá diante do Filho de Deus e falar, não, você tem que vir aqui embaixo. Você tem que morrer por nós. Não, ninguém, irmãos. Nenhuma criatura. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, a gente tem que entrar no pensamento do Senhor pela graça, pelo Espírito. Ele se esvaziou, ele é Deus, irmãos. Ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória. Ele não falou assim, não, eu sou Deus, eles pecaram, eles vão tudo para o inferno. Esse é o nosso pensamento, né? Você não quer seguir a Deus, você vai para o inferno, então. Não, esse não é o nosso Deus. Ele se esvaziou, ele fez-se servo. E ele assumiu, na forma de homem, ele não fez somente servo, mas ele se humilhou. Ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania, ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o pensamento de Deus, o pensamento do nosso Senhor. Ele é um pensamento que se traduz em atos. Ele não ficou pensando só lá na eternidade e ficou lá, não. Ele tem seus planos e ele veio. E Paulo está falando, irmãos, nós temos que ter o mesmo pensamento do Senhor. Se nós temos o mesmo pensamento do Senhor, irmãos, acaba os problemas. No meio, em qualquer lugar da nossa vida. Se os outros reclamam e nos humilham, quando nós somos alguém ou achamos que a gente é alguma coisa, a gente logo eleva a voz, a gente quer ser alguma coisa. Não, mas com quem que você acha que você está falando? Aí o Senhor mostra, meu filho, olha para Jesus. Ele é Deus. Ele foi humilhado. Ele foi esbofeteado. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. O que você tem que se defender? O quê? Se a gente tem problemas, a gente tem que pensar como o Senhor. Ele fala para a gente não fazer nada por rivalidade. E tantas coisas que Paulo está ensinando. A nossa mente tem que ser conformada à mente do Senhor. Temos que pensar como Ele. Olha só uma passagem impressionante que Pedro fala na sua carta, 1 Pedro 4. A gente já está terminando. 1 Pedro 4. Verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos da carne dos homens, mas para a vontade de Deus.
Porque basta o tempo, né, que nós andamos em tantas coisas. A gente vai continuar aí. Olha o que Pedro está falando, irmãos. Armai-vos desse pensamento. Nós temos que armar do pensamento do Senhor. O mundo, ele quer que a gente pense de uma forma, mas o Senhor quer que a gente pense de outra. O Senhor quer que a gente olhe para Cristo. Hebreus fala assim: considerai o grande apóstolo, o sumo sacerdote da vossa confissão. Hebreus 12 fala assim: considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se desmaiem. A gente está caminhando, às vezes a gente desmaia: Senhor, não consigo. Olha para o Senhor. Olhemos para o Senhor pela sua misericórdia. Deixa as coisas que nos atrapalham e vamos correr a carreira. O autor de Hebreus nos exorta. Então Pedro está falando: armai-vos desse pensamento. Por isso que a palavra ela tem que ter esse lugar em nós. Tem que ganhar a nossa mente. Temos que ser renovado. Para que a gente pense agora como Cristo. Olha só em 2 Coríntios o que Paulo fala. Capítulo 10, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, verso 3. A partir do verso 3. Pois embora vivendo como seres humanos, nós vivemos na carne, não lutamos segundo os padrões do mundo. Porque as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios ou sofismas e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não, Paulo está falando algo aqui que, pela graça do Senhor, temos que entrar. Temos que entender, pelo seu Espírito. Né? As armas da nossa guerra não são carnais. Não lutamos com armas carnais, mas com armas espirituais. E Paulo está falando que essas armas são poderosas. Lembra que a gente leu em Tiago que a palavra do Senhor é poderosa para salvar as nossas almas? Ela é poderosa. Deixa a palavra do Senhor entrar, que ela faz o estrago da nossa vida. Um estrago bom. Vai destruir tudo que é da carne e vai nos levar à vida no Senhor. Aqui ela fala que ela destrói sofismas. Sofismas são algo que a gente pôs na nossa mente que não são verdades. Que a gente acredita. No meio do mundo não tem muito disso. As pessoas acreditam em certas coisas que não são verdade. Raciocínios e formas de pensar que não são de Deus. O Senhor quer nos livrar disso. Quantas vezes a gente já ouviu: ah não, as coisas estão boas, né? A única coisa que não dá jeito é a morte, né? A gente não dá jeito para a morte. Às vezes a gente concorda, realmente. Ué, irmãos, mas isso é verdade? O Senhor já falou que Ele já venceu a morte. Por que a gente acredita? Não, realmente para a morte. Claro que nós vamos morrer, isso é algo natural. Por causa do pecado nós vamos morrer. Mas se nós morrer, nós vamos ressuscitar. Porque o Senhor vai voltar. Então, a palavra do Senhor, ela destrói tudo que não é do Senhor. E ela tem que nos levar, ela vai levar tudo aquilo que se ergue contra o conhecimento de Deus por terra também. Nós somos muito arrogantes, irmãos. Somos muito cheios de nós mesmos. A palavra tem que nos humilhar. Temos que nos humilhar diante do Senhor. Pedro fala: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Se humilhe, irmãos. Chega diante do Senhor: Senhor, eu não tenho nem capacidade de entender a Tua palavra. Não temos capacidade. Senhor, nos ensina, Senhor. Que a Tua palavra ganhe em nossas mentes, Senhor. Possamos entender e meditar na Tua palavra. Amar a palavra do Senhor. E ela fala que levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, Paulo está falando aqui algo que nós temos que avançar muito ainda. Todos os nossos pensamentos têm que ser levados a obedecer a Cristo. Nós éramos cativos, lembra que Paulo fala? Da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora o Senhor já tirou desse cativeiro. E Ele tem que levar para qual cativeiro? Dele mesmo. Jó, ele era cativo dele mesmo. Ele buscava a Deus, ele era fiel, temente a Deus. Mas ele tinha uma arrogância que era terrível. Deus teve que abater.
Ele achava que ele era mais justo do que Deus. Deus teve que tratar com ele. E Deus tem que tratar conosco também. Para que o nosso pensamento seja agora adequado. Paulo fala aos Coríntios que nós temos agora a mente de Cristo. Nós não temos que pensar mais da forma antiga. Temos que pensar de acordo com a vida que o Senhor nos deu. Então nossa mente tem que ser cativa à obediência de Cristo. Nossos pensamentos. Ele nos ensinar, Senhor, me ensina a pensar. Aí ele não sabe nem pensar com a mente do Senhor. Temos que pensar, Senhor, as coisas do Senhor, as coisas do alto. Para a gente terminar, só incentivo os irmãos, vamos abrir só Salmo 119. Não vamos ler todo agora, que é um pouquinho grande. Mas, irmãos, leiam esse salmo nas suas casas. Busquem o Senhor. Você vai ver que o salmista aqui, você não consegue escrever um salmo desse num dia. É uma vida com o Senhor. Ele aqui é uma poesia, né? Cada estrofe com 8 versos, a primeira letra de cada verso, ela é uma letra do alfabeto ali hebraico, né? Então é algo que teve que ser muito bem pensado. Esse irmão pensou muito na palavra do Senhor, pensou muito na sua vida com o Senhor, na palavra dele, para que pudesse escrever algo disso para nós. Irmão, leia com calma. Vamos só ler um pouquinho aqui. Olha só o que esse irmão fala. Bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem seus caminhos. Ordenaste teus preceitos para que fossem obedecidos à risca, que meus caminhos sejam estabelecidos para que eu guarde os teus estatutos. Então não ficarei envergonhado quando obedecer a todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com coração íntegro quando houver aprendido tuas justas normas. Observarei teus decretos, não me desampares. Até o verso 9. Como o jovem poderá guardar puro o seu caminho, observando de acordo com a sua palavra. Irmãos, a palavra do Senhor é riquíssima. Ele fala aqui num verso, no Salmo, assim, que para todas as coisas ele viu que tinha um limite. Mas a palavra do Senhor é ilimitada. Os mandamentos do Senhor e a sua lei, nós nunca vamos conseguir compreender plenamente. Mas que pela graça do Senhor possamos compreender um pouco, alcançar um pouco, meditar um pouco, e aquilo, naquele pouco que temos ganhado, possamos ser obedientes. Senhor, eu não quero grandes coisas. Senhor, aquilo que o Senhor me deu, que eu consegui entender pelo Teu Espírito, eu quero cumprir. Que esse seja o nosso coração. E meditar na palavra do Senhor, buscar o Senhor. Precisamos disso, né, nesses dias. Nos entregar a Ele. Porque o Senhor quer uma igreja para Ele. Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, a gente não tem tempo agora, mas só para te citar. Paulo fala assim, que ele buscava apresentar aqueles irmãos como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E ele tinha medo que de alguma forma, como Satanás tentou a Eva, e ela foi enredada ali, foi iludida, vocês possam ser iludidos. E vocês apartem da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo. Suas mentes possam ser levadas a outras coisas. Você vê, irmão, que perigo. Se nós não tivermos com nossos olhos no Senhor, nós podemos ser levados a tantas outras coisas e deixar as coisas simples e puras que são devidas ao Senhor. Então que o Senhor nos dê graça, né, para amá-lo, para buscar a sua palavra, para meditar na sua palavra, e que ela encontre em nós aquela boa terra, para que possa frutificar a 30, 60, a 100 por um. E o Senhor seja glorificado. Amém. Oh, Pai, te exaltamos pelo Teu Espírito, Senhor, porque a Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor.
Queremos, Senhor, pela Tua graça, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Ser cheio da Tua palavra, Senhor. Ser pessoas que amam a Tua lei, Senhor, que meditam nela, Senhor, de dia e de noite, Senhor. Que considerem seus caminhos, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que se entreguem totalmente ao Senhor. E que busquem as coisas do alto. O Senhor nos leve a meditar nos Teus assuntos, Senhor. Aquilo que está no Teu coração, Senhor. E que não possamos perder tempo, Senhor, com mais nada, Senhor, neste mundo, Senhor. Mas que possamos nos entregar totalmente ao Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.